Olá, tudo bem? Mais uma vez, nós estamos aqui para falar sobre literatura. E mais um escritor da família literária hoje vai estar partilhando um pouco da sua carreira literária, um pouco de suas obras, de sua vida de escritor. Hoje nós temos como convidado Manuel Rodrigues Leite. Manuel, seja bem-vindo. Este é o momento para você falar de suas obras, falar um pouco, né, do sonho de escritor. Fique à vontade para se apresentar, trazer um pouco dessa história de escritor. Obrigado, Dolores, obrigado à família literária por essa oportunidade, né? Meu nome é Manuel Rodrigues Leite, sou natural de Cuiabá, eu sou psicólogo de formação e atuação, e mesmo na minha formação a gente sempre gostou de escrever, né? Tanto na questão acadêmica, fui pesquisador durante a minha graduação, né? 4 anos seguidos, dos 5 de faculdade, foi bolsista de pesquisa, então sempre teve alguma forma ligada à escrita, né? As publicações, apresentações de congressos, né? Isso foi muito intenso. E, né, posteriormente, pós-graduação e atuação na carreira. Eu graduei em 2001, né, e tenho experiência na área docente, graduação e pós-graduação. E nesse eu sempre tive uma participação em produções, tanto como pesquisador, quanto, né, como orientador, né, de centenas de trabalhos de graduação e pós-graduação. Sou especialista em saúde pública, perícia e trânsito, e tenho mestrado, né, em estudos fronteiriços, né. E o que acontece? Eu tive alguns trabalhos publicados, né, em eventos, em livros, artigos científicos. Mas, posteriormente, eu publiquei também alguns trabalhos de um acesso mais geral, literatura, né? Crônicas, de modo geral, poesias, e tenho 5 livros, né? Solos e participação em 50 e poucos livros, de modo geral. Incentivo à publicação, né? Sempre tive, eu acho que isso é importante. Uma expressão que eu sempre falei no meio acadêmico: a gente não faz produção para guardar debaixo do colchão, né? Conhecimento, o que for, tem que ser partilhado. E a literatura é uma forma mais aberta de acesso, né, à população em geral, não apenas textos técnicos. Então, caminho e eu faço essa transição entre 2 pontos: materiais técnicos e livros literários também. Certo, Manuel. Quais são essas obras? Como que você programou para apresentar a sequência dessas obras? Eu São acho que 5? vamos começar por ordem cronológica, né? Acho que é mais apropriado, né? Certo. Começar pelo Amor e o Medo. O Amor e o Medo, ele saiu pela Scortese e foi no ano, deixa eu relembrar, 2014, né? Então, 2014 foi O Amor e o Medo. O Amor e o Medo, ele saiu de uma necessidade que eu atendia, né, na época no município de Alto Taquari, e sempre trabalhei a parte de relacionamento, terapia de casal, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, em geral. E, num dado momento, eu vi que muito do que se recomendava, principalmente aconselhamento de casal, se repetia. E, a partir daí, a gente fez a ideia de elaboração desse livro para que tivesse acesso a mais pessoas, não apenas no consultório, não apenas os casais que me procuravam em atendimento. Ele não é um livro, né, no sentido de teórico, né, não é uma discussão teórica, mas ele, de uma forma sintética, é para auxiliar as pessoas a perceber o relacionamento. E por que o amor e o medo? Porque um dos principais obstáculos para viver o amor é o medo de se viver. E a partir daí a gente foi elaborando, né, assuntos que explicassem essa forma de relacionar. E quanto o medo é, na verdade, um dos principais obstáculos para um bom relacionamento. Um relacionamento de qualidade, um relacionamento saudável. Então, esse aqui foi justamente trabalhando todas essas temáticas. O que aconteceu na época da elaboração desse livro?
a gente foi elaborando vários capítulos e a gente fez um compilado do que seria mais indicado. E surgiu o amor e o medo, né? E esse amor e o medo vai trabalhar temas como segurança, isso existe? O quanto as pessoas buscam uma segurança, mas uma segurança fictícia. É uma garantia que não haja mudança. Isso não vai existir, né? Fala sobre como nós somos emocionais também, né? Então, é nesse começo, né, que ele vai discutir. E quantas pessoas utilizam a palavra amor sem realmente saber o que significa. Afinal de contas, o conceito de amor é construído. E a pessoa tem que perceber qual o significado real para a vida dela. Muitas pessoas utilizam a expressão amor sem ter um sentido verdadeiro. Uma palavra como um oi, um bom dia. Então, isso não tem realmente uma conotação de compromisso, né, de comprometimento. Isso interfere em toda a ação do que é um relacionamento e o que é o amor e como vivenciar ele apesar dos medos. Então, esse foi O Amor e o Medo, que foi o primeiro livro lançado em 2014. E 2016, me formei e agora? Me formei agora, como eu disse em outros momentos, né? Dei aula, comecei a dar aula em universidade desde 2003. Então, tenho algum tempo de caminhada de universidades, cursos de psicologia, curso de direito, contabilidade, computação, letras, né? E além das pós-graduações. E o que eu percebia naquele momento é que as pessoas ficavam muito em desespero até, não apenas estresse. Estou terminando a faculdade, estou no último ano, no último semestre de faculdade, e agora? O que eu faço da minha vida? Então, eu, enquanto supervisor de estágio, eu via muito esse desespero em muitos estudantes. E da mesma intenção que no primeiro livro era alcançar mais pessoas, além daquelas que tinham contato comigo, no primeiro livro, no caso a clínica, e no livro seguinte, a sala de aula, foi justamente ampliar, né? Nessa época já tínhamos a empresa de M&D Produções e Consultoria, onde ministrávamos cursos. E muitos dos cursos que a gente faz para profissionais em início de carreira, final de formação, o principal objetivo é arrancar o medo de atuar profissionalmente. Eu me formei agora, ela vai dar dando dicas de realmente trabalhar a carreira, trabalhar os contatos, como fazer um planejamento de carreira. Aí só que as pessoas costumam achar que é depois de formado que tem que pensar na carreira. Não. Na verdade, desde que ele entra na faculdade, ele está construindo a carreira dele. Então, é um diálogo leve, aonde vamos estar passando diversos passos, né, que auxiliam nessa formação de carreira, nessa atuação eficaz. Porque quando a gente fala em trabalho, atuação profissional, às vezes há uma grande confusão. Há pessoas que procuram trabalho e trabalhos que procuram pessoas. Um profissional ele tem que pensar nesses dois caminhos. Não é ele apenas que precisa do trabalho. São as condições que precisam de um profissional com qualidade e com competência. Então, como ser esse profissional? Como ter esses contatos? Então, me formei agora, foi para auxiliar. Não é um livro exclusivo para profissional de psicologia, né? De forma alguma. Nós estamos falando de situações gerais no mercado de trabalho. Como que alguém que está no momento de uma profissão de nível superior, como que ele vai se preparar para atuar e ter mais possibilidade no mercado de trabalho. Então, esse foi o segundo livro, 2016, me formei agora, e esse já saiu pela editora Ações Literárias. Deixa eu pegar a ordem. O terceiro livro foi no ano de 2019, também entra sobre relacionamento, 7 atitudes para o relacionamento sem estresse. O que esse livro vai estar falando? De como ter atitudes e quais atitudes fundamentais para um bom relacionamento. Às vezes as pessoas querem que o outro faça mudança, mas a pessoa não se prepara a si mesma para mudar. A pessoa não tem atitude, não tem iniciativa. Ah, mas se eu fizer isso, o outro não vai me reconhecer.
Não, mas deve ser feito. A atitude é isso. E aqui vai estar falando justamente isso. O que é relacionamento, tipos, como administrar conflitos, como lidar com sonhos que às vezes são comuns, mas outros que são diferentes, tipos de relacionamentos, né? Então vamos falar aqui várias formas de relacionamento, que às vezes as pessoas ficam presas em algumas formas. Como a gente costuma dizer, há dois tipos básicos de relacionamento conjugal, ou de competição e de comunhão. Aqui eu uso a metáfora do partido de tênis ou um jogo de frescobol. Um relacionamento de comunhão, os dois jogam juntos. Não existe ganhador ou perdedor. De tênis tem. Você joga no erro do adversário. Só que quando estamos falando de relacionamento, se um perde, os dois perdem. E aqui é para refletir essas formas de relacionar. E aí, quais as atitudes fundamentais para ter um relacionamento com menos estresse, para ter um relacionamento mais saudável, mais tranquilo? E nós vamos direcionando, destrinchando cada atitude que cada membro do casal precisa ter para ter um bom relacionamento, ter um relacionamento estável, um relacionamento duradouro, de modo geral. 2020, só deixa eu pegar a ordem aqui. E em 2020, conto. Primeiro livro de conto, né? Solo. Como eu disse, participei de muitos projetos da Ações Literárias todos. E aqui é um livro de contos com o nome de Emoções Tatuadas, né? E esse é um conto que foi premiado em Portugal, e onde a gente fala sobre um cliente de um tatuador. Então, as tatuagens que esse cliente tem ao longo de anos, né? E o que significa cada tatuagem, as decepções, as conquistas que ele vai passando. Mas além desse conto, temos contos que vai falar do cotidiano, da vida das pessoas comuns também, né? Vamos falar de expectativas, de situações, de cidades que crescem, de datas significativas, de personagens simbólicos também, né? Tem alguns que a gente homenageou, personagens da região de Vargem Grande, né? Então, são pessoas que também são relevantes nesse processo. Então, homenageamos pessoas comuns, inspiramos em situações comuns, que, na verdade, toda pessoa comum é um pouco de extraordinário. E, alguns casos, a gente acrescentou um sentido de ficção, né? Para a gente trabalhar algumas hipóteses dentro dessa esfera de contos. Né? Então, esse foi o primeiro livro de conto que nós tivemos. E, em 2001, tive a honra de ser homenageado em conto, né? Com ações literárias, então, Manuel Rodrigues Leite e convidados. Mas isso eu vou deixar para falar um pouquinho depois. Né? Vou passar o outro também em 2021, para 2022, Poemas Psicológicos, que ele retrata, de uma forma de poemas, diversos assuntos, 70 tópicos da psicologia. Desde o que é depressão, ansiedade, teorias psicológicas, orientação profissional, gravidez, desenvolvimento humano, né, relacionamento, amor, felicidade. Então, diversas temáticas que fazem parte de um bom desenvolvimento psicológico e um conhecimento até, inclusive, de profissionais da psicologia. Só que, em vez de falar de uma maneira mais técnica, o objetivo foi transformar cada um desses assuntos em poemas curtos e diretos, né? E isso nós fizemos com os diversos assuntos, né, que aborda a psicologia. É um pouco da veia do professor de psicologia que tenta auxiliar o entendimento de assuntos que é considerado para muitos complexos. Tanto é que esse livro é adotado em algumas universidades de uma forma introdutória para as pessoas conhecerem o tema psicologia de uma forma mais suave. Isso é um pouco, né, de uma maneira breve, além das diversas participações. Muito bem? Obras apresentadas. Então, vamos entrar, Manuel, agora numa questão que a gente sempre faz, né, com os escritores, que são as perguntas, né? Você que está acompanhando também pode fazer sua pergunta, né?
Você que vai ver esse vídeo também pode deixar sua pergunta no link abaixo, que a gente vai estar respondendo, né? E nós temos aqui, separamos algumas perguntas para fazer para você de uma forma, no contexto geral, né, de suas obras, algumas questões. A primeira é, em duas das suas obras, O Amor e o Medo, né, e Sete Atitudes para um Relacionamento Sem Estresse, você fala sobre o relacionamento na atualidade. Quais os seus objetivos com esse livro e que recomendações você faria para os casais? Tem um autor chamado Bauman, que tem uma série de livros que fala sobre a liquidez. O amor líquido, né, é um exemplo disso, né? Então, o que ele vai te falar? Que hoje, de modo geral, os relacionamentos são como água, por isso eu uso a expressão líquido. Quando eu tento segurar, eles correm entre os dedos. Só que eu partilho parcialmente da ideia dele, bem parcialmente. Eu acredito que relacionamentos são importantes e o ser humano, ele é um ser humano gregário, ele precisa estar com o outro, né? Não tem como viver totalmente isolado. Só que o que acontece? O relacionamento, a qualidade dele é proporcional ao grau de envolvimento, não é algo raso, né? Aí eu vou pegar a ideia do Bauman, uma poça d'água muito rasa, ela se evapora, ela some no sol. Mas algo que é profundo, não. Um lago profundo, ele não se dissolve. Ele tem ali, porque ele tem uma profundidade. E os relacionamentos é isso. Às vezes as pessoas querem se envolver parcialmente. Não, não tem o que se envolver parcialmente. É algo de profundidade. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm medo de se envolver, né? O amor e o medo, eu começo fazendo essa seguinte reflexão, né? Licença para ler o começo, né, do capítulo, que é o seguinte: o amor, afinal, o que é isso? Eu te amo. Isso virou um chavão. Muito do que as pessoas dizem hoje em dia são apenas palavras soltas, como barcos à deriva, chocando com as ondas e emitindo sons sem nenhum efeito expressivo. Falar de sentimento não é algo fácil. A ciência nos ajuda a entender o corpo, a saúde, mas nas escolas pouco se fala de sentimento e emoções. Podemos ser verdadeiros doutores nas mais diversas áreas, porém, quando se trata de amor, às vezes somos pequenas crianças e, em muitos momentos, no escuro e assustadas. Quando isso acontece, o melhor dos sentimentos, o amor, aquele que nos faz sentir realmente vivos, se transforma em um, se transforma em um transtorno com consequências ruins, não apenas aquele que o sente, como também para aquele que acompanha sem entender a avalanche de sentimentos que se torna contraditória. É esse o mundo de quem ama com medo. Medo de perder, medo do futuro, do passado, da não correspondência, ou ainda medo da solidão e de si próprio. Então, essa é uma questão, né? E aí, sim, eu faço algo direto que pouco se educa sobre as emoções. Muitos autores falam isso, e é provado cientificamente que as pessoas que aprendem a lidar com as emoções têm menos sofrimentos, vivem mais tranquilas em termos de relacionamentos e as outras áreas da vida. Tem uma expressão que não é do relacionamento conjugal, mas é da psicologia organizacional, que fala que nós admitimos pessoas por competência técnica e demitimos por relacionamento interpessoal. Então, é extremamente importante, né? Então, esse é dentro do amor e medo, a gente faz algumas reflexões do que é esse amor. E aí, algumas ponderações de que, imagina você acordar todos os dias com essa pessoa, almoçar com essa pessoa, estar com ela, com as decepções, com os sonhos, com os fracassos, com o sucesso, durante todos os dias da sua vida. Imagine que essa pessoa é você, você mesmo. Então, se você não consegue estar com a sua companhia, por que querer que o outro esteja junto com você?
Tem pessoas que não é que têm medo da solidão. Tem pessoas que não suportam a própria companhia. Eu sei que a frase é pesada, mas é uma realidade. Então, não estar bem consigo mesmo, como que quer que o outro esteja? Então, por isso que esse livro é para auxiliar as pessoas a entenderem e mudarem isso. Quando, em 7 atitudes do relacionamento sem estresse, a gente está colocando justamente por que temos que ter atitude. Porque é comum as pessoas quererem a mudança do outro sem ter que fazer nada por si só. Sem atitude não há resultado. E é nesse momento onde eu chamo as pessoas, no livro, para que tenham atitudes. Atitude não é querer um retorno imediato, é se posicionar, é agir, é transformar. Existem duas classes grandes de comportamento. Ou nós somos respondentes, ou seja, o ambiente nos influencia, ou somos operantes, nós influenciamos o ambiente. E é essa a questão quando a gente fala do relacionamento. Então, o que seria de mensagem para as pessoas sobre relacionamento? Relacionamento é bom, sim. Vale a pena? Vale. Quer dizer que é fácil? Depende de como você conseguir conduzir. Depende do quanto você está disposto. Não abrir mão no sentido porque tem que ser feito, mas avaliar o que tem que ser aberto mão do passado, das preocupações, dos traumas, para viver mais intensamente o relacionamento. Porque não é apenas um, são duas pessoas. E às vezes tem dificuldades pessoais que interferem na relação e tem dificuldades da relação. A maior parte das vezes é dificuldade pessoal que interfere na relação. Por isso, no primeiro livro, O Amor e o Medo, a gente fala do medo que atrapalha no relacionamento. E no segundo, a gente critica a passividade, né? Por isso, atitudes para poder transformar, para poder viver de maneira eficaz. E o relacionamento é uma forma de viver de maneira eficaz. Mesmo que as pessoas queiram não ter vínculo ou compromisso, isso também é um relacionamento. Porém, é um relacionamento instável. É um relacionamento no momento da alegria. É um relacionamento no momento onde está tudo bem. Então, assim, o relacionamento significa algo que é mais consistente, mais duradouro, né? Nesse sentido. É lógico que boa parte do texto dou exemplos de relacionamento conjugal, mas ele se refere como relacionamento de amizades, fraternidades, diversas formas de relacionar-se, né? Que tem a ver com compromisso, que tem a ver com enfrentar os medos e realmente lutar pelo que vale a pena. Muito bem. Continuando, fala um pouquinho para nós, então, do livro Me Formei e Agora. Qual é a principal lição que você daria para quem quer ingressar no mercado de trabalho? Você muda agora, né? O tema sai do relacionamento e vai para a formação profissional. Medo e respeito são coisas diferentes. Acho que um profissional não precisa ter medo do mercado de trabalho. Ele tem que ter respeito por ele. E uma grande coisa que existe, as pessoas confundem alguns símbolos. A colação de grau é um símbolo muito importante, é um símbolo acadêmico extremamente importante. Mas eu costumo dizer que ela não é mágica. Ele não vai se tornar um profissional responsável se ele não for responsável durante a graduação. Isso é uma repetição, né, de comportamentos que se vêm. Então, muita gente vive o momento ali em vez de preparar-se para o futuro. E também isso é importante. Vou falar na formação e depois com a atuação. Quando a pessoa percebe que a prova é uma etapa e não algo a se desesperar, o que que acontece? Ele consegue lidar melhor com as exigências do presente, porque ele está preparando no futuro, de uma maneira sólida, de maneira consistente, né? Ele vê algo que é extremamente relevante. Quando a gente faz planejamento de carreira, acontece uma situação, né? Sou psicólogo há mais de 2 décadas, e antigamente falava em orientação vocacional. O que que era orientação vocacional? A aptidão que você tinha. A partir da década de 90, começou a vir outro ponto. E no ano 2000 foi interesse profissional. E o que significa isso, a grosso modo, para as pessoas do mercado de trabalho?
em um momento valorizava a aptidão, o que ele tinha de facilidade, e segundo, o que ele gosta de fazer. Eu costumo dizer que qualquer escolha baseada apenas nisso, qualquer uma das duas, eu acho que é muito perigosa. Eu acho que tem um tripé sólido que ajuda as pessoas a entender isso. Aptidão, sim. Acho que as pessoas têm que perceber quais são as aptidões, quais capacidades, competências, habilidades que ela tem, que pode ser muito útil para o mercado de trabalho, ou as profissões em geral. Isso não pode ser descartado. Interesse, sim, porque ela tem direito a escolher, mas o interesse é apenas puro, porque ele pode ter interesse de uma visão estereotipada de profissão. Eu vou dar exemplo da psicologia, que é até mais fácil para mim. Quando as pessoas olham a profissão, elas veem uma forma de trabalho, uma área de atuação. Nós temos 54 áreas de atuação dentro da psicologia. E quando pega a classificação brasileira de ocupações, são mais de 7 páginas de possibilidades de atuação. Então, é muita coisa. Então, quando a gente fala de interesse, é perigoso porque se olha estereótipo. Você gosta de conversar com pessoas. Vai ser tal profissão. Talvez não. Talvez ele atue numa área onde não tenha contato. Tem muitas áreas na área de saúde, gestão em saúde, que tem contato mais com papel do que com pessoas. Eu não estou dizendo aqui que não são importantes, muito pelo contrário, são fundamentais, né? Para toda a gestão que existe. Então, é importante perceber isso. Então, quando a gente está falando nesse processo, é esse tripé que consolida uma boa planejamento profissional. Nós temos aptidões, como eu disse, interesse e oportunidade. Não faz sentido você jogar fora as oportunidades, porque às vezes quando você aceita algumas oportunidades, você aumenta seu interesse porque você conhece aquilo e você também aumenta suas aptidões. Porque quando fala na formação acadêmica, ela é separada por disciplinas. E é natural e não está errado ser dessa maneira. Mas quando chega na atuação profissional, é tudo interligado. Então, isso é importante. Um profissional, primeiro, ele não atua sozinho. Ele tem que conhecer um pouco das outras profissões. Não que ele vai interferir no trabalho de outro profissional, mas para ter um mínimo de diálogo com as outras profissões. Né? Felizmente, eu vejo hoje, com muita alegria, o quanto, na área da psicologia especialmente, estão começando a estudar sobre empreender. Porque às vezes temos profissionais muito bons para atender o cliente da porta para dentro, mas não sabe como lidar com ele, como fazer ele chegar até você. Não sabe administrar, não sabe gerir. Então, a carreira hoje ela não é algo tão isolado. Um profissional tem que ter uma noção de tudo um pouco. E aí estamos falando de qualquer área, né? Então, o que acontece? Eu vejo que o profissional ele tem que perceber que o conhecimento da área dele técnica é fundamental, ele tem que ser competente. Porém, tem outros conhecimentos que ele precisa gerir. Ele precisa pensar em como desenvolver. Então, o livro ele vai falar desde da questão das diferenças de especialidades ao fazer o mestrado, como desenvolver pontos fortes e fracos, né, métodos para isso, né, coisas básicas, ter sua própria biblioteca, independente hoje online, físico, mas você tem que ter, são suas ferramentas básicas. Então, como nutrir isso? E entendo que a universidade trabalha mais com um do que outro, mas se ele quiser se destacar, ele tem que estar acima da média. Não basta apenas cumprir o que é exigido. Tem que ter essa iniciativa, essa atualização constante, né? Ter foco também. Né? Às vezes eu vejo que estão muito sem foco. E isso gera grande dificuldade. Né? Então, assumir, planejar pontos fortes, né? Como que é destacar, ele quer ser visto como planejamento, a imagem dele. Então, assim, eu vejo que o profissional hoje, ele se sente só por não ter orientações da sua carreira, seja aquele que está concluindo ou aquele que já está no mercado de trabalho. E eu, enquanto experiência, né, profissional e professor, eu oriento muitos profissionais, não apenas do início de carreira, profissionais com tempo de experiência que eles precisam planejar.
Quer dizer que é só da psicologia? É lógico que não. Para quem é da área da psicologia, é lógico, a gente faz supervisão, faz todo esse acompanhamento, suporte técnico e clínico. Mas para quem não é da área, muitas pessoas que me procuram dentro do processo é ajudar a pensar o modo de carreira dele, como gerir, como organizar. E isso faz parte. Não só porque possa ter um trauma ou outro dificultando, mas ele precisa ter alguém que confia, alguém que vai auxiliá-lo, né? Não vai roubar a ideia dele, infelizmente, isso é um fato. Muitos profissionais não têm com quem partilhar seus planejamentos, e estamos falando tanto profissional, a pessoa em si, como planejamento da própria empresa, do próprio empreendimento que ele tem. Às vezes ele não tem como partilhar isso, porque é uma ideia estratégica. Então, pensar nisso, como ter esse grupo, como ter pessoas auxiliando, como trocar experiência, não é uma competição onde ninguém pode conversar um com o outro, muito pelo contrário. Tem uma frase que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se quiser ir longe, vai acompanhado. Então, quem são as pessoas que você consegue ter essa confiança para poder ir acompanhado? Então, me formei e agora é isso. Porque enquanto há algumas décadas atrás a pessoa ter um curso de graduação era praticamente uma garantia de emprego, hoje em dia não é mais. E hoje as atuações profissionais estão muito dinâmicas. Eu costumo brincar que a maior empresa de transporte de pessoas não tem nenhum veículo, né? Simbolicamente falando, o Uber é basicamente isso, né? Transporta pessoas, mas não tem uma frota própria. Então, as coisas são muito dinâmicas. E isso tem a ver com todas as profissões. Então, esse livro surgiu para ajudar as pessoas a se perceberem, se planejarem e ter um melhor espaço dentro do mercado de trabalho. Muito bem. Continuando, nós temos aqui uma outra pergunta. Em sua opinião, qual é a relação entre psicologia e literatura? Não vou nem citar o livro do Dante Leite, né, que é Psicologia e Literatura, que é um livro muito bom, que faz essa conexão, né? Mas eu vou partir por três pontos, três linhas de pensamento. Primeiro, todo grande psicólogo, ele faz estudos da literatura. Porque na literatura está descrito o ser humano, né? Quando você pega Freud analisando Crime e Castigo, quando você pega as obras de Skinner, que Skinner, né, o maior psicólogo, o maior psicólogo do século XX, é graduado em letras, não é graduado em psicologia, né? Então, historicamente, na psicologia, nós temos muitos profissionais que formaram teorias da psicologia, mas sua formação é em letras, né? Então, em outras áreas afins. Então, assim, é extremamente importante conhecer. Um dos principais livros do Skinner chama Comportamento Verbal. E o que é isso, se não está na literatura? Tanto é que a análise da literatura, que inclusive no Amor e o Medo a gente cita isso, que duas obras literárias influenciam hoje a maneira de amar. Que não só hoje, mas ao longo dos últimos 2.500 anos, duas obras literárias foram as marcantes para as pessoas pensarem como que era o relacionamento, o que é amor. Isso é marcante. O comportamento sociológico que nós temos tem a ver com a literatura, né? Tradicionalmente com a literatura e os produtos derivados da literatura, para derivados que surgem dali. Um filme, ele surge de um livro, né? As pessoas acham que o filme surgiu independente. Não, ele surgiu de uma obra, né? Você pega aí só um livro, né, da Harry Potter, ele surgiu do livro. Ah, mas tem um filme. Ah, hoje os super-heróis saiu de uma literatura em quadrinhos, inspirados em outras literaturas, em outros personagens. Sim. Ah, o Hulk é o médico e o monstro que Stan Lee adaptou. Né? Então, assim, influencia a maneira de viver, influencia perceber como são os heróis, os conflitos humanos. Né? Lembrando aí da literatura dos românticos, né? O quanto morrer jovem
era uma tendência comportamental por influência de um estilo literário. A literatura influencia diretamente o comportamento humano. Né? Isso não quer dizer que não devemos ler uma ou outra obra. Temos que entender que, às vezes, temos que ter maturação, porque seremos influenciados pelas obras literárias. Então, dentro desse aspecto, profissionalmente, temos que conhecer a literatura, porque ela influencia a nossa conduta, a nossa forma de ver o mundo. Então, profissionalmente, esse é um prisma. Né? Lógico que temos preferências de literatura, temos. Mas, enquanto profissionais que lidam com o comportamento humano, temos que entender que essa cultura, a literatura, influencia diretamente como as pessoas se relacionam, como elas sentem o que elas sentem. Tem livros, né, que provocaram comportamentos imensos, né, que geravam a ideia até de suicídio. Sim, mas a função dela é como literatura. Mas essa literatura influencia negativamente e, na maioria das vezes, positivamente. Literatura inspiradora, né? Embora o Brasil tenha uma ideia, infelizmente, de que livros com títulos bons, no sentido positivos, alegres, são autoajuda. Se é triste, se é sofrível, então é psicologia. Né? Então, isso é um grande erro, como se autoajuda fosse uma ofensa. Né? E não é. Às vezes, muitas pessoas, no momento de tristeza, têm um livro falando de coisas boas. E isso o ajuda. Dentro da literatura científica, né, técnica da psicologia, temos a psicologia da felicidade, né, que é a psicologia positiva, ela estuda a felicidade. Isso não é algo de menos valor científico, porque é importante. Então, o primeiro ponto, eu acho que conhecer a literatura é conhecer o ser humano. Quem lê o Crime e Castigo e vê aquelas páginas de sofrimento, se ele vai matar ou não a mulher, que não fez nada para ele, só porque é avarenta, digamos assim, é um grande sofrimento. Né? Dentro da literatura russa, o Sentinela, que é algo fantástico, onde passa o conflito do sujeito de que ele está como sentinela e tem alguém que caiu no gelo. O que ele faz? Sendo que, se ele socorrer, salvar a vida, ele vai ser condenado à morte porque ele abandonou o posto dele. Então é algo fantástico. E aí nós temos, né, né, temos aí Admirável Mundo Novo, por exemplo, falando justamente que mundo, o que está vindo para o futuro, como vai ser as relações. 1984, né? Então, eu brinco que ele só errou na data, né? Então, assim, e isso todas. No Brasil, quantos autores nós temos falando das coisas, das relações humanas, né? Desde Drummond, Manuel de Barros, falando da simplicidade das coisas, né? Temos inúmeros autores, todos à sua maneira, retratando o ser humano. Então, eu acho que pensar nisso na literatura é uma forma de conhecer o ser humano. E a literatura é um dos pontos primordiais para a gente entender esse comportamento verbal, esse pensamento, né, do ser humano em geral. Então, esse é um ponto, né, do psicólogo. Um outro ponto eu vejo como uma oportunidade. A literatura é uma maneira de você entrar em contato com as pessoas de uma forma mais suave, menos, abre aspas, fecha aspas, citando fulano, beltrano, que é normal da ABNT. Não estou dizendo que ela seja errada. Eu estou dizendo que o objetivo disso não é para a população em geral. Né? E aí eu vou ter que citar uma obra do psicólogo, né, Skinner, que é fantástico, na minha opinião. Ele pega toda a teoria dele e cria um romance. E explica a teoria dele num romance, uma ficção, aonde as pessoas estão numa cidade alternativa, vão para lá conhecer a cidade, e lá, naquela cidade, tudo funciona de acordo com as leis do behaviorismo. Então, ele utiliza da literatura para ter acesso a uma população que não iria ler um livro se não fosse dessa forma. E isso é comum. Quando a gente vê algumas literaturas, elas fazem isso. Ela traz para o leitor uma história, alguém para ilustrar.
né? Se você pensar na literatura né, os textos de Esopo, era isso. É um grande ensinamento através de uma literatura, né, originalmente oral e depois compilados para outros textos. Então, nós temos esse recurso. Eu acho que todo grande educador, grande profissional, eu não me considero ainda isso, mas eu estou citando os grandes, de que eles sempre usaram metáforas, alegorias, fábulas, né? Qualquer uma dessas formas para poder ilustrar uma situação. E isso é extremamente eficaz. Então, o segundo ponto é, a literatura é uma forma também de ter acesso às pessoas. É uma forma de ajudá-las a entender algumas coisas, que isso é fundamental. E eu acho que o terceiro ponto é algo mais suave de expressividade. É permitir as pessoas se expressar. E não no sentido crítico exagerado, algo rígido, não. Poder desfrutar disso. Poder se libertar de algo mais rígido, ser mais livre com as reflexões, com os pensamentos. E é isso que os livros trazem. Quando as pessoas envolvem com alguns tipos de livros, né, eles despertam a capacidade de pensar, de criar, de refletir, de imaginar outras hipóteses. Né? Então, isso também ajuda para o dia a dia. Eu acho que os três pontos é isso. Dentro, a literatura é uma forma de conhecer o ser humano através disso. Eu acho que o segundo ponto, a parte técnica, ela se divulga melhor pela literatura. Tanto é que as pessoas assistem vídeos inspirados em livros, né, justamente para entender melhor isso. Né? E o terceiro, que é uma liberdade de pensamento. É algo muito mais livre, não é algo fechado por um grupo apenas. E as pessoas começam a perceber que é possível. Né? Então, esse é um grande passo. Acho que essa junção de literatura e textos técnicos, visões profissionais é fundamental para qualquer ser humano. Muito bem. Neste livro, né, contos, né, emoções tatuadas, tem-se contos diversos. Existe algum fio condutor nestes textos? Vamos só olhar um pouquinho aqui, lembrar quais estão nesse, que eu estou em outro livro, né? Só com calma. Eu vou ler um pouquinho do que estão aqui. O ouro que eu não garimpei, né? Ele vai falar, tem uma homenagem aí indiretamente, né? Mas não é a pessoa em si, mas homenagem parcial. Ele vai estar conduzindo a uma situação de alguém que foi garimpeiro, né? É uma ficção, uma inspiração em alguém, mas uma ficção. E eu coloquei nessa ordem porque esse foi o primeiro conto e eu quis realmente homenagear essa pessoa. Tá? O segundo não é uma inspiração, ele é baseado em um fato real. A Maria Seda é uma moradora de rua, né, onde foi criada em Várzea Grande, onde as pessoas cuidavam muito dela. E realmente, o trecho que está aqui é real, né? Não o diálogo, eu era muito pequeno, não é o diálogo exato. Mas o meu pai deixou ela morar 2 anos numa das nossas casas de aluguel sem cobrar um centavo de aluguel. Né? E a história dela realmente é verídica. Ela usava seda, por isso o apelido dela, Maria Seda, só usava roupa de seda, e ela é empregada doméstica. E ela tem uma filha, né, um certo momento tinha uma filha, cuidava sozinha de uma filha, e ela foi cuidar de uma casa que ela sempre ia. E esse dia ela levou essa filha. E essa filha desapareceu. E o pessoal da casa falava que ela não levou e tudo mais. Era uma pessoa que tinha um pouco mais de posse, muito mais posse do que ela. E ficou como se ela fosse louca. Ela viveu procurando essa filha a vida toda e nunca encontrou. E as pessoas do bairro, digamos assim, sabiam dessa história. Tanto é que nenhuma criança, mulher, podia maltratá-la. Os pais todos brigavam se alguém fizesse isso. Porque sabia que o que ela chegou da loucura, da situação de virar moradora do rua foi pelo sumiço da filha dela.
Então, é algo muito marcante, um sofrimento de uma mãe. E é uma pessoa que foi acolhida pela comunidade. Por isso quis homenagear. E aí vai indo. Entre o vermelho e o verde são situações hipotéticas do cotidiano. Não tem alguém especial. E emoções tatuadas, como eu disse em outro momento, tem a ver com como seria, e aí é totalmente fictício, um tatuador contando um cliente especial que passa muitos anos fazendo tatuagem, e aí vem as decepções. E a partir daí ele vai indo, coisas do cotidiano, na fila fala de pessoas, né, de aposentados que ficam visitando o trabalho de modo geral, para relembrar, para ter, digamos, um contato ali. Lírios e cravos, né, causalidades. Fim do coreto. Fim do coreto fala de uma coisa da sociedade urbana, né, atual. Que em algumas praças mais tradicionais, né, ela tem o coreto. O que era o coreto? O coreto era um local onde as pessoas se encontravam, era o centro da praça, né? Desde o discurso político, do rádio, do teatro, era o local de encontro. Mas, em um certo momento, dentro do planejamento urbano, nas últimas décadas, o coreto perdeu relevância e as pessoas não se olham mais. A praça era voltada para um centro e era um momento de partilha. Hoje as pessoas olham para a rua, né? Então, o fim do coreto ele mostra isso, o quanto essa transformação urbana, né? E aí não tem como não ter um contato da psicologia indiretamente. Eu já dei aula de psicologia ambiental, e dentro da psicologia ambiental a gente estudou como o espaço influencia no comportamento humano, né? E aqui a gente utiliza, não de maneira técnica, de forma alguma, mas de maneira ilustrativa, o quanto o planejamento urbano, às vezes, deixa de ver o que ele quer com o comportamento das pessoas daquele. Não é só a estética, né? Mas de acordo com a distribuição do espaço urbano, você vai ter as situações em geral. Aqui sonhos falsos, expectativa, tal. Pássaro azul. Pássaro azul, ele fala de felicidade, né? É um símbolo, né, da felicidade. Não é o Twitter, tá? Para quem acha que é porque é azul, não, não é a mesma simbologia. E vai falando justamente isso. Quis custodian e pris custodian é um ponto onde eu uso muito essa expressão latina, que eu acho muito interessante, que na tradução significa quem guarda os guardiões. Então, quem cuida daquele que é responsável por cuidar dos outros, né? E isso serve para refletirmos várias profissões, várias atuações, né? Às vezes as pessoas que cuidam muito dos outros não têm quem cuide delas, seja na área de segurança, seja na área de saúde, seja na educação, seja no que for. Então, o Psicoestudo e Psicoestudians é justamente essa reflexão de quem guarda os guardiões, quem protege aquele que nos protege, né? Era uma expressão muito comum em Roma, né? Porque quem vigiava quem estava de vigia, o sentinela do sentinela, às vezes não tinha, então ele sempre estava em risco. E em encontros virtuais faz uma discussão de uma entrevista, na verdade, de um criador de aplicativo de relacionamento, lógico, isso é fictício, mas discutindo sobre essas formas de relacionar alternativas hoje. E entre rostos e restos é uma questão de uma crítica social quanto às pessoas que trabalham com nos lixões realmente, pessoas que vivem nos lixões. A gente sabe que isso é uma realidade. Então, entre rostos e restos é justamente isso. Aquelas pessoas que vivem nesse meio, né? Então, ele criamos situações, lógico, parte disso tem influência do que a gente ouviu, do que a gente conheceu na vida, e vai falar sobre esse processo. E qual que é a resposta? Eu acho que se parar para dizer, tem um fio condutor em si? Não. Eu acho que tem muitas coisas aí do cotidiano e possibilidades desse cotidiano. Não tem nada, não entra nesse campo da nada fantástico, entre aspas, extraordinário, mas como eu digo, pessoas comuns são extraordinárias.
às vezes o herói não é aquele famoso, é aquele que trabalha para sustentar sua família. Isso é um herói. Que poderia fazer as coisas e se perder nesse caminho, mas ele mantém o que é correto a ser feito. Então, por isso que o estudo é um exemplo disso. Né? Em O Ouro que eu não garimpei é justamente isso, onde a pessoa pode buscar aquilo que ele acha que é o melhor, mas às vezes ele abriu mão daquilo que era o melhor porque ele lutou naquilo que ele acreditava, e não está errado isso. Né? Então, esse é um outro ponto desse livro. Ok. Muito bem, Manuel. E o seu mais recente livro, né? Este aqui, Poemas Psicológicos, né? Representa uma alternativa de falar de psicologia através da poesia, é isso? Eu vejo, como eu disse, uma das questões da literatura é oportunizar algo, às vezes, técnico e colocar de uma maneira mais simples. Eu não sou defensor da ideia que nós devemos complicar, porque a vida acho que já tem complicações suficientes. Então, acho que devemos simplificar o máximo possível. Né? E isso é o que eu faço nesse livro. Né? Então, eu vou pegar aleatoriamente aqui. Exemplo, aqui abrir escolha profissional. É só uma escolha. É só a escolha. Escolha que leva a outras e outras escolhas. São caminhos que, para mim, parecem um labirinto. Estradas que levam ao sucesso e ao fracasso. Carreira, profissão, como saber? Como escolher? Sou jovem, não tenho experiência. Tenho minhas escolhas. É tudo que tenho. Milhares e milhares de possibilidades. Não depende apenas das provas. Não é o Enem que me define. O que eu quero, o que eu serei. Está em mim e em minhas escolhas. Quero uma escolha certa. Quero uma profissão que me dê orgulho. Serei realizado e bem-sucedido com minha escolha. Sei o que escolher. Sei o que serei. Serei eu mesmo, com orgulho de mim e das minhas escolhas. Aqui é muito essa pressão e às vezes as pessoas estão só no momento da escolha. E eu falo da escolha aqui de diversas maneiras. Não estou nem falando da profissão, mas às vezes quando o jovem recebe o resultado do Enem, ele está ali, vai na escola e a escolhe aonde. Não tem nada contra ter algum apoio à escola. Mas eu acho que o momento do Enem, o jovem vai escolher qual faculdade, qual cidade e tudo mais, acho que os pais tinham que tirar no mínimo 3 ou 4 dias de folga só para estar do lado do jovem naquele momento. Porque não é algo tão simples. Por uma pontuação, ele vai para, sei lá, ele vai ou em São Paulo ou vai morar no Rio Grande do Sul. Porque a nota deu para essa cidade e não deu para essa. Não é uma escolha simples. Eu estou falando de um curso. Ah, não, mas eu vou fazer ou serviço social ou engenharia. Então, assim, é muito delicado isso. Então, aqui fala um pouco disso, dessa escolha, desse momento da escolha. Né? Então, assim, outros aqui, dificuldade de aprendizagem. Vou pegar algo mais técnico. Né? Só pegar aqui, psicologia clínica. Ele é um acróstico. Escutar ativamente as palavras e o sentir. Num ambiente confiável e atenção genuína. Conduz ao entendimento, ao autoconhecimento. Organizar os pensamentos, acalmar a alma. Ninguém está livre de sofrer ao longo da vida. Todavia, se aliviar é uma necessidade. Respire. Confie em mim. Confie em ti. Os problemas podem ter soluções. Saberás o que fazer novamente. De hoje em diante, tem com quem contar. Essa pessoa se importa profissionalmente. Antes as dores, agora livre liberdade. Lamentações ficaram no passado. Maravilhas aguardam seu futuro. Aliados na saúde mental, nas realizações, superações construídas na dedicação e confiança. Né? Então, aqui vai falar justamente de como isso se dá, né?
como que é esse processo clínico, é uma vivência dentro de cada área. Vou pegar um aqui que é, infelizmente, né, é necessário falar, que muitos jovens passam. Automutilação. Não se corte mais. As dores não irão lhe trazer a merecida paz. No momento é difícil. Tudo que se busca é alívio. Alivie-se desse sofrimento. Fale, grite, cante, mas alivie nas palavras. Você não precisa ter resposta para tudo. Precisa se permitir. Se permitir é liberar as dores, superar as mágoas e se comunicar abertamente, sem julgamento, sem se bloquear. Permita-se ajudar, aceite ajuda e não se force mais. Então, são situações ou teorias, né, de modo geral, que falam da psicologia, falam do fazer psicológico. Temos, explicando aqui, só para ler alguns, são muitos, né? Ansiedade, depressão, autonomia, psicoterapia, aconselhamento, relacionamento, sonhos, culpas, felicidades, teorias psicológicas, aí vem as teorias em geral, né? Áreas de atuação da psicologia, habilidades sociais, amor, né? A parte de educação, linguagem corporal, hipnose, empatia, perdão, angústia. Então, todas essas aqui tentando de uma forma inversa falar o que é cada uma dessas, na minha visão, ou exemplificar o que se faz nessas situações. Então, é um pouco disso que é poemas psicológicos. Muito bem. E, Manuel, partindo de toda a apresentação desses livros que você, né, nos apresentou, com o complemento dessas perguntas, né? Qual o perfil? Escrever um livro por vez ou se dividir em muitos projetos? Como se organiza quanto a isso? Olha, eu costumo dizer que eu sigo aquela máxima, né? 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Mas quando vem inspiração, vem muita coisa diversa, né? Então, assim, eu tenho rascunhos, né? Só pegar um exemplo. Quando eu tive a ideia de escrever O Amor e o Medo, veio mais de 48 capítulos, né? E eu organizei, acabei dividindo em 2 livros, O Amor e o Medo e Mais Amor e Menos Medo, né? Porque ficaria extenso para o que eu queria. Eu queria, e realmente o objetivo desses livros são livros curtos, né? A ideia não é alongar demais. Então, tem livros hoje em andamento que poesia, contos, né? Tem alguns livros já em andamento, né? Sobre algumas orientações, a parte de gestão do tempo, tem livros nisso, né? O Tempo Sem Culpa é um deles, e tem romances também a caminho. Além, lógico, de alguns que estão no forno na área infantil também. Então, assim, é diverso. A questão é organizar e priorizar. Eu acho que a ideia ela vem. Só que, às vezes, selecionar qual delas é a prioridade, esse é o principal ponto. Eu acho que essa é a parte mais delicada disso. Porque a inspiração, ela vem da necessidade humana, de cada passo, cada momento ali. Então, você pode se inspirar em qualquer coisa. E como isso se transformar no material? Né? Então, assim, é bem diverso, até porque eu não abandono a parte técnica, né, que isso, às vezes, acontece de uma maneira geral, né? E aqui nós temos essa diversidade. Eu ainda brinco que eu não me considero um poeta. Tá? Eu me aventuro na literatura. Eu me aventuro na literatura. Eu sou um psicólogo que gosta de escrever algo mais sério. E é natural, eu falo da psicologia, porque a gente tem que escrever muito. Não só a leitura que a gente tem que ler, mas a gente tem que escrever, porque analisar o que a gente ouve, tentar refletir sobre isso e colocar isso no papel. Então, isso facilita bastante o nosso ato da escrita. Mas, em síntese, geralmente são projetos diversos, chegando a 5, 6, 7 projetos distintos, de modo geral.
E aí eu acabo deixando eles como, digamos, os rascunhos, as ideias. Em algum momento eu priorizo algum deles, né? O Amor é o Poemas Psicológicos, ele, na verdade, foi o livro de um mês, né? Esse foi um livro onde não foi nem, na verdade, um mês completo. A ideia dele veio de um momento, numa necessidade, no sentido que eu tinha diminuído um pouco o meu ritmo de atendimento, uma questão de saúde, e aí eu falei, não, vou fazer algo útil do que ficar, né? E aí, em 25 dias, da ideia à conclusão do livro, saiu de uma vez só, né? Mas isso é mais raro. Normalmente fica a ideia ali como, às vezes, um pão fermentando, né? Vai crescendo. Às vezes passa do ponto, talvez. Mas normalmente é assim que eu produzo. Tem as ideias e a gente começa a preencher. Mas, normalmente, quando tenho a ideia de um livro, ele já vem, eu brinco que é o esqueleto, né? Então, vem todos os capítulos. Às vezes a gente muda, faz uma refinação, mas o conteúdo, a ideia, até o nome dos capítulos, na maioria das vezes, ele já está todo pronto. A partir disso, eu começo a escrever. Então, nessa lógica, tanto a Poemas Psicológicos como o Amor e o Medo foi nesse sentido. A gente foi escrevendo nome de todos os capítulos e a partir daí nós fomos escrevendo os assuntos dentro dos capítulos. Os dois foi na mesma, digamos, mesma toada, foi na mesma forma, né? Então, o que poderia ser falado? Mais de 75 assuntos, e aí eu fui fazendo um poema sobre cada um dos assuntos. Agora, os outros três já foram um pouco diferentes. Teve uma ideia e foi refinando. A Emoções Tatuadas, o objetivo inicial não era um livro de contos, mas ao longo, até graças a ações literárias e as minhas participações, eu fui montando, né, a estrutura para fazer um livro só de contos, né? Isso é algo que eu sempre falo para as pessoas ao entrar na família literária. Comece a escrever. Quando você menos pensar, você tem um livro pronto ali, porque você está participando, está amadurecendo, está tendo um ritmo. E isso faz com que venham materiais, né, cada vez mais elaborados. E às vezes, de acordo com o momento que você está, ele tem algum fio condutor. Mas de acordo com o material, não há necessidade disso. Uhum. Bom, conversa está boa, né? Mas encaminhando agora para a última pergunta, para a nossa mensagem final, né? Nós já passamos aí uma hora de boa conversa, de apresentação, né, das suas obras. Eu queria, assim, na última pergunta, o que você diria para aqueles que não são escritores de formação, mas têm desejo de escrever? Que mensagem você tem para essas pessoas? Eu vou usar a expressão, né? Acho que a tecnologia é muito boa, não tem nada contra a tecnologia, a gente tem que usar a favor, mas as pessoas pararam de escrever cartas. Isso era importante, traduzir aquilo ali. Tem uma forma de escrita que, infelizmente, não é muito comum na maioria das universidades, que é o ensaio. As pessoas utilizam muito resenhas, resenha críticas, fichamentos e tal. E o ensaio é uma forma que é um pouco mais livre de se escrever. Eu tive a oportunidade de escrever, conhecer a forma de escrita de ensaio, eu sempre estimulei isso em algumas universidades, no qual eu tive a oportunidade. Então, o que acontece? O profissional técnico de qualquer área, um profissional, ele também deve escrever sobre um assunto. Só que às vezes a gente fica muito como se o ensaio não fosse um texto técnico. Ele é técnico. Tanto é que, vou dar exemplo da psicologia, a psicologia, na maioria dos nossos textos, não é em ABNT. Porque não faz sentido, com todo respeito. A ABNT é exclusiva ao Brasil, né? Mas na psicologia a gente usa a APA, a Associação Psicológica Americana, que é muito mais ampla para nós. A maioria dos livros que nós lemos é em APA. A maioria das revistas internacionais da psicologia é em APA, né? E é uma forma mais livre de escrever. Não quer dizer que não tenha referência bibliográfica, não quer dizer que não tenha citação, mas ele deixa o texto mais gostoso de ler, digamos assim, né? Então, o que acontece?
As- Acho que a literatura, ela dá essa oportunidade, não apenas em textos técnicos, mas ela dá a oportunidade para você dialogar com um leitor, imaginar quem é esse leitor, falar na linguagem desse leitor, né? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que a literatura é fundamental, e é isso que nós vemos de uma maneira crescente. A gente vê muitos, né, na parte de neuropsicologia, psicologia positiva, os textos são mais leves. Orientações de carreira, orientações financeiras, e o pessoal dá uma conotação como se não fosse científico. São. Às vezes, não é a maneira que nós somos habituados dentro da academia. Eu acho que a literatura ela tem muitas formas de se expressar. E as pessoas que percebem isso, elas se aproximam mais do público, não ficam isoladas na academia. E a academia tem que perceber que essa expressão mais livre, isso é uma necessidade para nutrir o próprio estudante. Né? Eu vou dar um exemplo da minha formação. Na minha formação, a gente lia livros de literatura. Alguns eu já conhecia, mas às vezes o professor indicava, às vezes era mais solto, tinha uma margem de escolha. Eu lembro que uma das disciplinas da psicologia eu tive que escolher um livro de filosofia, tinha que ler o livro todo, e na época eu escolhi Cândido de Voltaire, e era ler, fazer o trabalho, apresentar, era o livro todo mesmo. Ah, o Alden 2 foi na faculdade, Admirável Mundo Novo, né? Então, assim, vários outros livros, 1984, e por aí vai. Então, assim, tem a parte da literatura, também faz parte de uma formação técnica. Eu acho que isso é fundamental. Então, quem não considera da literatura tem que perceber que é uma forma importante de expressar. É uma maneira de expressar e é tão valiosa quanto um texto técnico. E não é algo separado. Tudo estamos falando do ser humano, né? O autor de Alice do País das Maravilhas é matemático, está tudo certo. Não, eu não vejo que a necessidade tem uma formação. É óbvio que quem tem uma formação teórica na literatura, ele vai ter mais na vantagem, para conhecer o estilo, para ter essa noção. Então, é importante, às vezes, você ter contato com alguém para elaborar melhor isso, para entender o que é o que você está escrevendo. Mas a ideia, a criatividade não surge só no meio acadêmico. E essa conciliação entre algo mais técnico e algo da literatura é fundamental para todo o nosso desenvolvimento, para poder aproximar-nos das pessoas também. Acho que isso é fundamental. E principalmente de uma maneira mais livre de acordo com o objetivo, lógico, de ensinar ou apenas de entreter, não importa. Mas é uma maneira mais de aproximar o escritor e o leitor. E é isso que eu vejo que a família literária faz. Ela aproxima o escritor e o leitor e faz com que esse leitor se torne futuro escritor. Ele se vê como um irmão, um próximo, por isso que é uma família. E é isso que eu vejo nesse projeto, que ele é um projeto imenso. Ele não tem fim no sentido de crescimento. Então, é uma oportunidade de pessoas que falam, não, eu não posso escrever, eu não sei escrever. Começa um, dois, daqui a pouco dá um próprio livro, vai aperfeiçoando, uns com ritmo mais acelerado, outros mais timidamente, mas é assim que se faz a produção. Como eu disse em Sete Atitudes, o importante é ter atitudes, se você quer ter algum resultado. É isso que eu recomendo. Tenha atitude, escreva. Não tenha medo. Você pode, depois, com o tempo, até discordar do que você escreveu, mas você tem direito, né? Não tem que estar sempre, não tem que estar pronto toda a ideia. Ela se muda e é assim mesmo. Manuel, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por essa aula, né, de conhecimento. Vamos aí para o contos, para a poesia, para um pouco técnico, né? E é isso aí. Nós estamos à disposição. Toda quarta-feira nós temos aqui um escritor, né, para falar de suas obras. Então, quero convidar você para acessar a nossa página oficial
www.familialiteraria.com.br. Assistir os nossos vídeos, compartilhar, divulgar a literatura. Muito obrigada a todos vocês, né? E aguardamos no nosso próximo encontro com mais um escritor participando da família literária. Literatura sem fronteira. Muito obrigada e até breve.